Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, esse é o Resolvendo a Química. Continuamos nossa playlist de orgânica, estamos falando sobre isomeria e hoje isomeria espacial geométrica cis e trans. Você vai aprender tudo nessa aula. E lembra, enquanto tá rolando a vinheta, se inscreve e deixa o seu curtir. Bora! É isso aí, já está aparecendo na tela para vocês, galerinha, nossa aula de hoje. Continuamos falando de isomeria. Se você perdeu a aula de isomeria da semana passada, dá uma olhada, tá ali muito legal na nossa playlist. Vamos para o segundo tipo de isomeria, que é a isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria. Fique atento com isso, por favor. E nessa aula eu vou te apresentar o primeiro tipo de isomeria espacial, que é a geométrica, é a cis-trans. Semana que vem eu te mostro a outra, que é a isomeria ótica, que é uma das que a galera mais sofre, então não perca, então se inscreve, deixa o sininho avisado para semana que vem também você ter a notificação da nossa aula. Quando a gente fala de isomeria geométrica, galera, espacial, quer dizer que não tem diferença na estrutura que nem a gente viu na planar, não é uma diferença na posição, não é uma diferença na função, vai ser uma diferença no espaço, como está configurado espacialmente aí o nosso composto. Para isso nós precisamos de uma molécula rígida. Quando a gente tem apenas simples ligação, olha que interessante isso aqui, tá? A simples ligação, ela gira em torno do seu eixo. Então, eu ter os dois dedos para cima e os dois dedos para baixo, um para cada lado, dá na mesma, porque essa simples ligação, ela fica girando. Agora, se eu tenho uma dupla, a dupla é rígida. Então o que vai acontecer? Eu vou deixar aqui os meus dedinhos também, tá? Então eu vou deixar dedinho, a dupla, dedinho, dedão. Beleza? Então tá lá, deixa eu tentar achar a câmera aqui pra gente. Show! A dupla é rígida, ela não torce. Então não tem como eu jogar esse dedinho que tá pra cima pra baixo sem quebrar a ligação. Então eu tenho dedinho pra cima, dedinho pra baixo, dedão pra baixo, dedão pra cima. Se eu tiver uma molécula onde eu tenho os dois dedões para cima e os dois dedinhos para baixo, isso já é outra molécula diferente, pode ter propriedades físicas diferentes, certo? Então cuidado com isso, por favor, por favorzinho. Mas a rigidez não vem só de uma dupla, pode vir de um ciclo, certo? Que você está vendo aí aparecer na tela, pode ser do ciclo sem problema nenhum. Beleza? Só que obrigatoriamente, olha só, obrigatoriamente, deixa eu fazer aqui o mesmo esquema que eu fiz antes. Obrigatoriamente, eu tenho que ter isso aqui, ó. Dedinho, dedão. Se eu tiver dedão, dedão, no mesmo lado, cadê? Dedão, dedão do mesmo lado, vai ficar igual, virar. Por isso que eu tenho que ter, no mesmo lado, dois caras diferentes. Então, dedinho, dedão, dedão, dedinho. Certo? Então, ó, por isso que na aula a gente coloca assim, ó, R1, R2, R3, R4. O R1 obrigatoriamente é diferente do R2 e o R3 obrigatoriamente é diferente do R4. Nada impede do R1 ser igual ao R3, tá? Isso vai valer tanto para tanto para a dupla quanto para o cíclico. Fechado? Então cuidado com isso. Legal. Mas quando que é cis, quando que é trans, Rodrigo? Então vamos lá, ó. Eu trouxe o exemplo, o but2eno. São 4 carbonos, no carbono 2 tem uma dupla. Perceba que esse carbono que está aqui da dupla, ele tem um hidrogênio e tem o CH3. Do outro lado, o hidrogênio e o CH3. Muito bem. A dupla ligação, galera, forma um carbono sp2, onde a gente vai ter a angulatura aqui de 120 graus. E aí eu fiz o seguinte, a gente pode escrever dessas duas formas, certo? Olha o que eu estou colocando ali para vocês. Maravilha. Você vai pegar o eixo da dupla aqui, ó, e vai pontilhar vermelho. Não tem erro. Depois eu vou te mostrar uma malandragem ali na outra página. Pontilha em vermelho. Procure o mais leve de cada carbono. Entre o mais leve, ó, eu tenho o hidrogênio em comparação com o carbono. O carbono lá na tabela vale 12, o hidrogênio vale 1. Do outro lado, eu tenho o hidrogênio carbono, o hidrogênio é o mais leve.
circula o mais leve, no caso o hidrogênio. Então sempre que tiver hidrogênio, o hidrogênio vai ser o mais leve, beleza? Maravilha. Quando você tiver os mais leves de lados opostos desse eixo, é a nossa figura trans. Então esse composto aqui é o trans but 2-eno. Trans but 2-eno. E este de baixo, quando eu tenho os mais leves do mesmo lado, esse é o cis. Então eu terei aqui o cis but 2-eno. Beleza? Então cuidado, por favor. Isso vai dar muita diferença. O trans, por exemplo, eu vou ter aqui uma estrutura mais polar, uma estrutura mais estável, mais apolar, perdão, tá? Menos polar, mais estável, diferente do cis. O cis ele é mais instável, apesar de ser mais polar. Então cuidado, por favor. Então lá na aula de reação, quando for formar um composto que tenha geometria cis-trans, o produto principal vai ser geralmente o trans, tá? Porque é mais estável para ser formado. Maravilha, galera! Isso vale também para os nossos cíclicos. Então veja, ó, este carbono e este carbono são os dois carbonos que têm ligantes diferentes. O de cima e o de baixo tem 2 hidrogênios, não podem contar para cis e trans. Certo? Então eu vou contar esse carbono e esse carbono. Faz o eixo, dig, 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 dig. Procura o mais leve, hidrogênio, hidrogênio. Veja que os hidrogênios estão de lados opostos. Aqui ele é trans e aqui ele é cis, está do mesmo lado. Certo? Não importa se é o mesmo lado para cima, se é o mesmo lado para baixo. O que importa é o mais leve para o mesmo lado. Provas como o Enem, elas gostam muito mesmo de colocar na grafia de bastão. E eu vejo uma confusão muito grande para saber quem é o cis e quem é o trans na hora de fazer a grafia de bastão. Então veja aqui, ó, é o mesmo but 2-eno, só que um é o cis e o outro é o trans. Como é que eu vou saber? Eu tenho carbono aqui, carbono aqui. Olha que dica legal. Você vem andando pela ligação até bater na dupla. Então vem andando por essa ligação até bater na dupla. A hora que você bate na dupla, você volta. E aqui você vai colocar o hidrogênio, que é o hidrogênio que está escondido. Vem caminhando pela outra ligação, bateu na dupla, põe o hidrogênio. Veja, se você reparar, eu vou ter o quê? Os hidrogênios de lados opostos. Então esse cara é minha figura o quê? Trans. Já aqui, ó, no de baixo, vem caminhando, bateu na dupla, coloca o hidrogênio. Vem caminhando, bateu na dupla, coloca o hidrogênio. Nesse cara aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o hidrogênio do mesmo lado. Esse é o cis. Então, uma forma para você saber cis-trans quando você está na configuração aqui de bastão, na estrutura de bastão. Beleza? Show! E para você, um temperinho, um algo a mais, para você saber de cis-trans, só que agora se eu tiver ligantes diferentes. Existe o que nós chamamos de Z e E. Z e E, certo? O que é o Z e o que é o E? Z é quando os mais leves estão de lados iguais do plano. E o E é quando eles estão de lados opostos do plano. Então o Z seria como se fosse o cis e o E seria como se fosse o trans, tá? Mas cuidado, você não olha os iguais. Não olha igual. Não olha igual. O que você olha? Olha, olhar mais leve. Então, por exemplo, venha cá nos exemplos que eu trouxe para gente. Esse carbono tem 2 ligantes diferentes e esse também. O que muita gente vai fazer é
erroneamente olhar aqui, ó, para os caras iguais e falar, ah, é cis. Não é. Você não olha para os iguais, você olha para o mais leve. Então, no carbono da esquerda, você tem o cloro, que é 35,5, ou se você também tem em alguns livros falando que é pelo número atômico, tá? Alguns livros falam que é pelo número atômico, outros pela massa, dá na mesma. E o de baixo é o carbono aqui, que vale 12. Então, o mais leve é esse de baixo. Já no carbono da direita, eu tenho o hidrogênio, que lá na tabela periódica vale 1, e o CH3, que o carbono vale 12. Olha só o primeiro, já faz diferença. Esse é o mais leve. Então veja, os mais leves estão de lados opostos desse eixo que a gente fez. Esse cara está oposto, esse cara é o E. E do lado de lá, os mais leves estão, no segundo exemplo aqui, estão do mesmo lado desse eixo. Então esse é Z. Tá? Quando eu estava na faculdade, o meu professor da graduação ensinou uma malandragem que eu acho super legal, tá? Que é o seguinte, eu tenho o Z é Z de zunto, e E é de eposto, certo? Z de zunto, é junto, só que falando com Z. É um jeito diferente, mas é um jeito fácil de você lembrar. Beleza? Semana que vem a gente vai para a isomeria ótica. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, o seu feedback é super importante. Deixe o seu curtir e semana que vem a gente está de volta. Beijo, galera. Valeu! Tchau, tchau!